Nossa mensagem é um amor verdadeiro, gracioso e soberano. E o texto que nós vamos ler, ele encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, do versículo 10 ao 17. Esse texto do Evangelho fala de uma mulher encurvada, em que Deus, como eu utilizo essa mensagem, pelo seu amor verdadeiro, seu amor gracioso e soberano amor, curou aquela mulher da sua grande enfermidade. E o texto do Evangelho diz assim: certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada, havia 18 anos, e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou, e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão: venham nesses dias para serem curados, e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Meus irmãos, é de fato absolutamente terrível o sofrimento que enfrentou esta mulher em sua vida. Era de uma angústia cruel, tudo aquilo que ela sofria dia após dia, durante esses longos 18 anos em que viveu, em que Satanás a mantinha presa a essa enfermidade. Contudo, tal situação não a impedia, em tempo algum, isso era impedimento para que ela comparecesse de uma forma fiel à sinagoga, com o intuito de adorar a Deus. Aquela mulher, ela se mostrava uma mulher de fé. Ela se mostrava uma mulher de fé tal como Abraão. E isso porque, assim como Abraão, ela também teve fé para crer que Deus podia fazer na sua vida o impossível. E dessa forma, Jesus a curou da sua enfermidade. E Jesus fez isso exatamente no dia do sábado. Jesus fez isso com o objetivo de convencer aquelas pessoas que ali estavam na sinagoga o que de fato é a verdade libertadora, e verdade libertadora que somente Jesus pode ofertar. Então os líderes religiosos, aqueles líderes judeus que estavam também lá, massacravam tanto as pessoas com esses preceitos, essas regras, normas, regulamentos pesados, que muitas vezes são instituídos dentro de igrejas, que
Isso para eles, para essas pessoas, eram como fardos enormes, que lhes faziam andar curvados. Mas o chefe daquela sinagoga era um grande hipócrita. E sabe por quê? Porque ele salvaria, com toda certeza, um dos seus animais, mas em nenhum momento ele viria em socorro a um ser humano esse criado à imagem de Deus. Aqueles religiosos judeus eram completamente cruéis. Aqueles religiosos judeus, eles eram duros de coração. Eles não exerciam amor, eles não exerciam compaixão, eles não exerciam misericórdia de forma graciosa pelas pessoas. Antes, eles eram completamente incompassivos, eles eram frios, eles eram insensíveis. Se o chefe daquela sinagoga, por acaso ele tivesse o seu corpo encurvado também como o daquela mulher, e tivesse esse problema no seu corpo, esse desvio físico, por 18 anos, como ela teve, jamais, em tempo algum, ele teria se importado sobre qual dia foi ele endireitado e curado da sua enfermidade. Ele não estava nem se importando com isso, mas não era com ele, era com aquela pobre mulher. Então nós vemos nestes versículos que lemos inicialmente, exemplos estes que devemos nós, como cristãos, imitar no nosso viver. E o primeiro que vemos neste texto é uma admirável vida na prática resultante da graça divina. Uma vida admirável que é resultado de alguém que experimentou da graça de Deus. O versículo 10 e o 11, vamos ler mais uma vez. Diz: certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Então, o evangelho aqui de Lucas, ele nos passa a informação que certa mulher, digamos assim, não possessa, mais opressa de um espírito de enfermidade, porque a gente vai dizer, mas pastor, isso pode ser na vida de alguém que é crente? Jó era quem? Era o quê? Crente. Quem tocou em Jó e saiu aqueles furuncos? Satanás, com a permissão de Deus. O nosso grande apóstolo Paulo, homem admirável pela sua conduta cristã, ele tinha um espinho na carne. E segundo ele mesmo fala, foi esbofeteado 3 vezes por quem? Por Satanás. Então era uma opressão que ela sofria com respeito a essa enfermidade essa que sofria há 18 anos. Aquela mulher, ela andava completamente curvada. Tem uma foto aqui que eu vou botar para a gente ter uma ideia mais ou menos dessa situação dessa mulher. Eu já vi aqui em João Pessoa, não conheço. Até outro dia eu sabia o nome dela, que ela morava próxima à casa do meu sogro. Mas essa mulher ainda hoje anda por aí, para todo canto, dessa forma, toda encurvada, com a cabeça assim. Se alguém falar com ela, é desse jeito que ela consegue olhar. Então essa mulher
andava completamente curvada, assim como está, ou talvez até pior, sem conseguir levantar-se, sem conseguir, muito por certo em seus clamores ao Senhor, olhar para o céu e clamar com os braços abertos. Não conseguia. O texto de fato não nos informa quem era essa mulher. Nosso Senhor, ele fala sobre ela como sendo ela um quê? Uma filha de Abraão. Ou seja, chamar alguém de filho de Abraão ou filha de Abraão, isso tem que nos levar ao entendimento de que ali era uma mulher crédula, ali era uma mulher crente, era uma verdadeira crente. E quanto ao seu nome, de fato nada sabemos. Quanto à sua história de vida, nada foi narrado neste evangelho. Agora tem uma coisa que fica frisado, e devemos nós abrir esse parênteses aqui na nossa mente e guardar no nosso coração, que está escrito sobre essa mulher o seguinte, que certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, essa mulher lá estava. Essa mulher estava lá no templo. Em hipótese alguma, a enfermidade dessa mulher, e uma terrível enfermidade, desconfortável enfermidade, em tempo algum foi desculpa para que ela não viesse à casa de Deus. Não. E muito pelo contrário, queridos. Mesmo que ela tendo essa condição física, essa enfermidade, essa curvatura na sua coluna, curvatura essa que era completamente endurecida, ela não conseguia voltar e ficar ereta com o seu corpo. Essa deformação não a impediu de ir à casa do Senhor. Mesmo tendo isso, ela se dirigiu ao lugar aonde lá, tanto o dia quanto a palavra de Deus, ali era honrada, e onde o povo de Deus, repito, o povo de Deus se reunia, congregava. E por seu comprometimento e fidelidade, ela encontrou o quê? Bênção na sua vida. Ela foi de forma abundante recompensada. Ela foi abençoada na sua dolorosa e sofrida enfermidade. Ela andou para a casa do Senhor com o seu corpo curvado. Ela andou para a casa do Senhor com o seu rosto voltado para o chão, para baixo. Ela caminhou passo a passo, derramando lágrimas, chorando, entristecida, até chegar na casa de Deus. Mas de lá ela voltou para a sua casa, com seu coração saltando de profunda alegria. Ela entrou chorando e saiu sorrindo. Ela entrou com um semblante para baixo e saiu revigorada. Aqui eu quero dizer que foi exatamente no momento em que ela foi curada. Mas eu tenho por certo que essa mulher que toda vez se dirigia à casa do Senhor, ela se dirigia dessa forma, triste, sendo colocada de lado muitas vezes pelas pessoas, pela discriminação e tantas outras coisas. Mas chegava lá, glorificava, louvava a Deus, recebia do Senhor o pão que alimentava, a palavra,
e saía de lá revigorada também, ainda que encurvada. Para ela era um santo remédio, era um bálsamo, ir para a casa de Deus. A conduta daquela sofredora mulher judia, como falei também hoje num devocional que postei no grupo, a conduta dessa mulher deve envergonhar a um número bastante expressivo de professos cristãos, que muito por certo, quem sabe, estamos todos nós inclusos nesse balaio, nesse pacote, de cristãos que deveriam se envergonhar com a conduta dela. Cristãos como nós, que não temos uma saúde tal como a dela, debilitada, muito pelo contrário. Quantas são as pessoas que se encontram por aí completamente saudáveis e que em nada têm algum tipo de problema parecido com o daquela mulher. Contudo, essas muitas saudáveis pessoas, elas permitem, sem qualquer constrangimento, sem constrangimento algum, que as mais esfarrapadas e vergonhosas desculpas continuem as mantendo distantes e faltosas na casa do Senhor, na casa de Deus. Usam de todos os artifícios. É isso, é aquilo outro, é isso, aquilo. E não se constrange com isso. Em serem faltosos, em sermos faltosos na casa de Deus. Quantos têm por certo em suas mentes e em seus corações que muitas vezes essa questão de sermos regulares na frequência, nos domingos, ou mesmo em outros dias na casa de Deus, tem muita gente que acha que isso é desnecessário. Precisa não. Eu sou templo do Espírito Santo. Para que eu ir? Preciso. Se a gente acha que não precisa, então a gente deve questionar a Deus, porque Ele é que diz, não deixem de congregar. Se reúnam. Pois muitos acham que isso é puro fanatismo, vir sempre à igreja, ter regularidade na sua igreja. Isso é coisa para fanático. Quantos também são aqueles que acham os cultos de adoração cansativos? É cansativo. Demorado, enfadonhos. E estes, enquanto lá estão sentadinhos na igreja, assistindo o culto, porque nessa condição não está participando do culto, está só assistindo. Se é que assiste. Mas esses ficam ali sentados e não veem a hora que botem um ponto final no culto. Para ir embora. O início do culto para estes é um peso terrível. Porém, sentem-se plenamente aliviados quando chega ao término. É interessante essa semana. Davi foi assistir um filme do Homem-Aranha. Sabe quanto tempo dura? 2h30, é isso, filho? 2h30. Ele demorou a chegar, a mãe perguntou, ele disse, mas mãe, é porque é 2h30 de filme. 2h30 de filme. Ninguém levanta para tomar água. Ninguém vai para o banheiro fazer xixi. Se brincar, faz nas calças, mas não levanta não. Então leva uma fralda geriátrica para usar lá e lá mesmo eu faço o serviço e assisto o filme.
Mas o culto tem que terminar mais cedo. A pregação não pode passar de tantos minutos. Hoje tem igrejas, e faz muito tempo já, que tem cultos que duram somente 1 hora. Então poucos têm o mesmo sentimento de Davi, quando Davi escreveu lá no Salmo 122, no versículo 1, e que Davi diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então muitos não têm esse sentimento. Se lê esse salmo algum dia, mas o sentimento aqui dentro não é esse. Não tem alegria, tem pesar. É como uma obrigação religiosa. Poucos têm também o mesmo sentimento de Davi, quando o mesmo Davi escreveu no Salmo 84, versículo 1 e 2, e ele diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos. O versículo 2 é o que ele diz: sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor, com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Eu pergunto, como podemos explicar essas coisas? Qual é o motivo por que tão poucos são semelhantes à mulher sobre a qual retrata esse texto do Evangelho? Mas a resposta ela é simples e é curta. A maioria não tem no coração disposição para adoração a Deus. A maioria não tem prazer e no dia não tem prazer na presença e no dia do Senhor. Não tem. E por quê? Podemos encontrar essa resposta lá em Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. Quando lá diz assim: pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. A mentalidade da natureza humana, ou como diz noutra versão esse versículo 7 de Romanos 8, a inclinação da carne, tanto a mentalidade humana e a inclinação da carne é a mesma coisa. É inimiga de Deus. E por quê? Porque a vontade, o desejo, é fazer a própria vontade. O que interessa é entregar-se totalmente, o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 1, entregar-se completamente às suas próprias paixões. Esse tipo de mentalidade quer viver não a vontade de Deus, mas a vontade do seu eu. Então o ser humano natural tem em si mesmo como seu próprio Deus. Quem é seu Deus? Ainda que ele diga, o meu Deus é Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não, o Deus dele é Ele mesmo. Porque ele quer adorar a si próprio, ele quer fazer a vontade de si próprio, ele quer viver o desejo dele, e não o desejo do Deus que ele diz que de fato crê. E o pior que isso é uma tendência, como fala aqui, de um ser humano natural. E um ser humano natural implica numa pessoa que nunca nasceu de novo.
E muitas vezes uma pessoa pode até ter nascido de novo, mas está tendo uma conduta igual de quem nunca nasceu. Esse nem deseja realizar as boas obras, ele não deseja ter uma devoção religiosa, ele está completamente alheio à palavra de Deus, à oração. E ele muito menos ainda, esse outro é muito menos ainda, mas muito menos mesmo. Não tem desejo de dedicar-se ao serviço do reino de Deus, que é um serviço sacrificial. Não é algo que se faz quando tem tempo, não é algo que se faz quando está de boa, não é algo quando se faz quando o dinheiro está aqui no bolso. Não, é sacrificial. Mas esses não têm esse desejo. Nem quer realizar as obras, não tem devoção religiosa e nem se dedicam ao serviço sacrificial. E sabe por quê, irmãos? Porque para isso, ele precisa antes reconhecer sua condição de pecador miserável e receber a Cristo como um ato decisivo e verdadeiro de fé. Repito, decisivo e verdadeiro de fé. De outra forma, nunca reconhecerá quão devedor eterno ele é de Deus. Como Paulo diz, somos devedores de Deus, eternos devedores. Eu me considero assim, eterno devedor do Senhor. E então, por isso, por não se considerar, não reconhecer ser esse devedor, mas talvez merecedor do favor de Deus, então anseia viver ele não anseia viver na presença do Senhor. Não há desejo para isso. Pois no momento que uma pessoa se converte, meus irmãos, ou seja, no momento que ela nasce de novo, a Bíblia, quem diz é a Bíblia, ela torna-se uma nova criatura. E as coisas velhas passam, eis que tudo se fez novo. Assim, o novo coração não vê e nem fica inventando um novo coração, um coração diferente, um coração de carne agora. Ele não fica inventando obstáculos para fazer o mínimo pelo máximo que Deus lhe proporcionou em Cristo. Porque vir ao culto é fazer o mínimo, pelo máximo, que Ele fez por nós na cruz. Então, o ser humano que não encontra desejo e satisfação em conceder a Deus, ao menos um dia da semana, um único dia, o domingo, evidentemente, ele está despreparado para o céu. Ou pelo menos é isso que está mostrando. Pois o próprio céu não é outra coisa senão um eterno dia do Senhor. Quando a gente está aqui reunido, louvando a Deus, orando ao Senhor, quando a gente está unido aqui como comunidade, como família de Deus, nós estamos ensaiando para o dia da volta do Senhor, que pode ser hoje. E que bom se fosse hoje. Eu acredito que nenhum de nós aqui estamos naquelas, não, hoje não. Não vem hoje não. Que amanhã eu tenho um dinheiro para receber, amanhã eu tenho isso, amanhã eu tenho aquilo. Não, não precisa vir não. Não, ao contrário, o culto é um preparo. O culto é como se a gente reunisse aqui, louvando em tudo que a gente louvasse, cada música que a gente louvasse, a gente dissesse, ora vem Senhor. Quando a gente termina de orar,
em nome de Jesus, amém? Ora, vem, Senhor. Quando a palavra termina de ser pregada, diz: Senhor, vem, que queremos te ouvir não somente esse pouco tempo de hoje, mas a eternidade toda nos céus. E não dizer assim: poxa, já passou da hora. Já passou 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15. No filme do Homem-Aranha não é assim. Num jogo de futebol, 45 minutos, mais 45 minutos, mais prorrogação, mais pênalti, mais não sei o quê. Quanto tempo dá? Dá mais de 2 horas. Então, o ser humano que não encontra desejo e satisfação em conceder a Deus a menos um dia da semana, ele não está preparado para o céu. Se nós não pudermos passar algumas horas na adoração a Deus, uma vez por semana, neste mundo em que vivemos, está claro que não poderemos passar uma eternidade adorando a Deus no mundo por vir. Portanto, felizes e bem-aventurados são todos aqueles que andam imitando os passos dessa mulher encurvada. Que nós olhemos para ela e imitemos a sua conduta, mostrando o resultado que acontece numa vida que recebe graça de Deus em Cristo Jesus. Porque se assim fizermos, isso se dá porque nós achamos e acharemos a Cristo, e então seremos abençoados enquanto vivermos neste mundo, e receberemos no futuro a glória, e nos encontraremos com Ele, quando morrermos, ou se antes disso Ele vier. A segunda coisa que podemos ver também é o eterno, compassivo e soberano poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 12 e 13 agora diz assim: ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Esse toque das mãos de Jesus foi seguido de um sublime e grandioso milagre. O texto nos diz que de forma imediata a enfermidade existente há 18 anos na vida daquela mulher bateu em retirada diante do Senhor. E na mesma hora, aquele corpo que estava encurvado endireitou-se, e a dona daquele corpo, a pessoa daquele corpo, passou a louvar e a glorificar a Deus. Então, meus irmãos, nada é impossível para nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é capaz de amolecer os corações duros, como se fossem eles uma barra de cera, mesmo que estes corações pareçam pedras graníticas. Ele pode inverter vontades obstinadas, que durante anos a fio, ou seja, que durante 18 anos tem se dedicado à satisfação pessoal, ao seu eu, ao pecado e ao mundo. Ele pode inverter essas vontades. Jesus pode capacitar pecadores, miseráveis como nós somos, que por muito tempo têm admirado as coisas desse mundo, e assim voltarem seus olhos para o alto céu e
contemplarem de forma desejosa o reino de Deus. O reino de Deus. Por mais que as coisas pareçam a nós extremamente difíceis, ou se não impossíveis, mas para Jesus nada é difícil, para Jesus nada é impossível. Nosso Senhor pode criar, nosso Senhor pode transformar, nosso Senhor pode renovar, nosso Senhor pode restaurar, nosso Senhor pode humilhar, nosso Senhor pode edificar, nosso Senhor pode vivificar, e faz isso com um irresistível poder. O poder da sua graça, graça essa que cremos que é irresistível. Quem foi que criou o mundo? O universo. Do nada. Quem foi? Foi Jesus. Foi o Senhor. Foi Deus. E aquele que criou o universo do nada, ele continua vivo e imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que tomemos posse de tão gloriosa e valiosa verdade e não deixemos ela escapar de nossas vidas. Jamais venhamos nos desesperar quanto à nossa salvação. Nossos pecados, muito por certo, podem ser inumeráveis. Nossas vidas provavelmente tenham sido gastas de forma fútil durante muitos anos, gastando nossas vidas em coisas vazias deste mundo. Nossa juventude pode ter sido desperdiçada em atitudes e excessos que muito prejuízos nos trouxeram. Prejuízo esse dos quais vemos hoje como regenerados, como terrivelmente vergonhosos. Não temos prazer mais nisso. Portanto, podemos estar vivendo esse momento, por ainda não ter conhecido a graça do Senhor. Mas se estamos dispostos a vir a Cristo como aquela mulher foi, então há esperança e eterna esperança. Com certeza Jesus pode nos curar completamente e nos dizer: você está curado de sua doença. Não percamos a esperança quanto à salvação de outras pessoas, que nos parece aos nossos olhos impossíveis de serem salvas, não é assim? A gente fica olhando e diz: tem jeito mais não, acabou-se. E o pior é que a gente se esquece da gente, não é não, negão? Tu era um cabra safado de peia, e Deus fez o que fez na tua vida. Como é que você diz que o outro não pode? Não pode ser alcançado? O que é que você tem de melhor do que o outro? Nada. Então não percamos a esperança na salvação de outras pessoas, que muitas vezes pelos nossos olhos humanos, carnais, achamos que é impossível que eles sejam salvos, que essas pessoas sejam salvas. A pergunta que você tem que fazer é o seguinte: ela está viva, essa pessoa? Está viva, está respirando, o coração está batendo? Se estiver viva, há esperança para essa pessoa ainda. Mas se morrer, não.
Se morrer sem Cristo, se morrer sem um encontro verdadeiro com Cristo, sem uma mudança de vida, não há esperança. Só há uma eternidade no inferno. Portanto, não deixemos minha irmã Maria José, minha irmã Francinete, e acredito que todos nós aqui, Clotilde, João Henrique, Cauã deve ter também, Tiago, Ivonete, Cleito, Milena. Deve ter muito nome para colocar em meio às suas orações ao Senhor. Não deixemos de apresentar os seus nomes ao Senhor. Não deixemos de fazermos nossas orações todos os dias, dia e noite e dia. Que supliquemos a nosso Senhor em favor delas. Que supliquemos ao Senhor sobre suas vidas a mesma misericórdia e graça que Ele exerceu sobre as nossas. Muitos de nós temos parentes amados, cuja situação parece desesperadora por causa da sua vida impiedosa. Mas tenhamos em mente que isso não é verdade, pois não existem casos incuráveis para nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal, se o Senhor impuser suas mãos poderosas e restauradoras sobre a vida dessas pessoas, elas ficarão curadas e em seguida louvarão e glorificarão o seu santo nome, louvarão e glorificarão. Ainda que tenham toda uma vida glorificando e louvando a Satanás, mas no dia que a mão do Senhor restaurar a sua vida, libertá-la, esses pararão de viver para o príncipe desse mundo, para o seu próprio eu, para o seu próprio Deus, sua vida, e passarão agora a louvar e glorificar ao Deus da sua salvação, vivendo para a sua glória e o servindo em todo o tempo. Tenhamos, diante dessa convicção, tenhamos em nossas vidas as palavras de Jó, quando ele disse, no capítulo 42, versículo 2, e ele fala assim: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Jesus é soberanamente poderoso para salvar total e completamente. E terceiro e último, vemos também aqui neste evangelho o correto cumprimento quanto ao dia do Senhor, defendido pelo Senhor do dia. E o versículo 14 e 15 diz assim: o chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão: venham nesses dias para serem curados e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: hipócritas, todos vocês trabalham no sábado, acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? O chefe da sinagoga, onde nessa mesma sinagoga realizou-se o milagre da cura dessa mulher encurvada, acusou nosso Senhor de ter quebrado o 4º mandamento. Portanto, antes de se alegrar, antes desse chefe da sinagoga se alegrar e dar glória a Deus,
ele ficou extremamente irado com Jesus. Assim trouxe sobre si mesmo uma repreensão severa, mas uma repreensão justa. E a repreensão quem disse foi Jesus. Foi ele que fez. Hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? O cativeiro no qual esse chefe da sinagoga vivia era um cativeiro, pior, eternamente pior do que a escravidão daquela mulher. A servidão que esse chefe da sinagoga vivia era pior do que a escravidão daquela mulher. A sua servidão afetava sua mente, sua alma e o seu coração. Ele estava tão preso e cego pelas tradições que acabou opondo-se logo a quem? Ao Filho de Deus, a Jesus. Se é permitido satisfazer as necessidades dos animais no sábado, isso é lógico. Quanto mais se aplicaria aos seres humanos, criaturas de Deus. Se não era pecado desamarrar o meu boi e meu jumento e levá-lo para tomar água, para beber água e não morrer de sede, era pecado eu ir em encontro de um ser humano que precisava de socorro, de ajuda. Se a manifestação de bondade aos bois, aos jumentos, aos animais, não constituía uma quebra de mandamento, muito menos constituiria a demonstração de misericórdia, compaixão, bondade e graça a uma filha de Abraão. O versículo 16 diz assim: esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? Quem faz essa pergunta é Jesus. E volto a dizer, essa expressão filha de Abraão indica que ela não somente era judia, mas ela também era uma verdadeira crente, uma mulher de fé. E o princípio aqui estabelecido por nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo que encontramos em outras passagens dos evangelhos. A lição de Jesus é clara aqui. E qual é a lição? Satanás condena as pessoas à escravidão, mas a verdadeira liberdade vem só e somente só pela fé em Cristo Jesus. Mateus 11, versículo 28 e 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. E olha o que Jesus diz no versículo 30. Meu jugo é fácil de carregar. Não é um jugo pesado. E o fardo que lhes dou é leve. O sábado que Deus deseja dar é um descanso do coração. É o descanso da alma.
É o descanso de uma vida escravizada, que acontece tão somente mediante a sua graça, e não pela observância de tradições e normas eclesiásticas. E hoje tive o prazer de conversar sobre isso com os parentes meus, irmãs e cunhados de minha esposa, e juntamente com minha esposa. Que tinham acabado de ir à sua missa. Não é tradição, não é norma, não é cumprindo mandamentos que somos salvos. Mas só e somente só pela graça de Deus em Cristo Jesus. Foi uma conversa maravilhosa. Me ouviram atentamente, sem questionamentos. E afinal, a anfitriã da casa em que eu estava disse: amei recebê-los por quem vocês são. Mas você não sabe o quanto eu amei ouvir as suas palavras que você não passou nessa noite, nessa manhã. O Senhor nos ensina que a ordem para não trabalhar no sábado aqui não tinha como propósito de proibir obras necessárias e misericordiosas. O dia do descanso foi feito para o benefício do homem e não para prejudicar o homem. Foi designado para promover os melhores e mais elevados interesses do homem e não para impedi-lo de fazer qualquer coisa que realmente contribua para o seu bem. Aqui só existe, sabe o que é? Somente bom senso e sabedoria. Aqui não proíbe nada que é verdadeiramente necessário ao conforto e bem-estar do ser humano. Agora entenda, conforto e bem-estar do ser humano que venha glorificar a Deus. Você quer deixar de vir no culto aqui no domingo? Qual é o motivo? Não, porque eu ia saindo de casa para ir para a igreja e passou na minha casa uma pessoa, um homem que estava completamente desesperado, precisando de conversar. Ele estava em tempo de cometer um suicídio. Ele já não tinha esperança para a sua vida. E eu parei ali, sentei, conversei, gastei tempo, coloquei-o no terraço da minha casa, dei-lhe um copo d'água, apresentei o descanso para a sua alma, que seria apenas por meio de Jesus Cristo. Quando eu fui ver, já tinha passado 1 hora do horário do culto. E eu ainda ia levá-lo em casa. Você faltou para o bem-estar e conforto do ser humano, seu e de quem você atendeu com misericórdia e com graça. E tenha certeza, o nome de Deus foi glorificado. Não, hoje eu vou faltar o culto. Por quê? Porque não. Lá dentro a alma está gritando e Deus está ouvindo tudo. Estou com preguiça mesmo. Fica em casa descansando, amanhã é dia de trabalho, tal.
Está faltando? Não é para o bem e conforto de ninguém. E se é para o bem e conforto próprio, individual e egoísta, mas não está glorificando a Deus. Eu vou ficar em casa porque eu preciso aprontar isso, amanhã é dia de trabalho, eu preciso estar pronto. Quer dizer, nem gratidão pelo trabalho que Deus abençoou na sua vida, a gente tem. A gente demonstra, vindo à casa do Senhor. Saindo do trabalho direto para a casa do Senhor. Não, eu não vou porque estou chateado. Não, eu não vou por isso. Não, eu não vou por aquilo. Volto a dizer, olhemos para essa mulher. Ela é um exemplo para nossas vidas. Para que nós não venhamos pegar nossas desculpas esfarrapadas e não vir à casa de Deus e nem tampouco fazer a obra do seu reino. Porque vir à casa do Senhor é o mínimo que podemos fazer pelo máximo que Ele fez por nós. Devemos orar para que tenhamos um entendimento correto do mandamento que se refere ao dia do descanso. De todos os mandamentos que Deus nos outorgou, nenhum outro é tão essencial à felicidade do ser humano e nenhum outro é, com frequência, tão mal compreendido, abusado e desprezado, tal como esse. Estabeleçamos para nós duas regras básicas quanto à observância do dia do descanso e jamais nos apartamos delas. E a primeira observância: façamos apenas aquilo que é absolutamente necessário. A segunda observância: santifiquemos esse dia. Tenhamos ele como sacro, como sagrado. Mas dediquemos ao Senhor. Porque não adianta eu ter todo esse pensamento e não dedicá-lo ao Senhor. A experiência nos mostra que existe uma conexão íntima entre a santificação do domingo e a saúde de nossa vida espiritual. Nós vemos aqui cultuar ao Senhor, louvar, agradecer a Ele por quem Ele é para nós. Mas vemos aqui também tomar nosso remédio, que só Ele pode nos dar, para que sejamos curados, espiritualmente falando, da nossa vida. De outra forma, só venhamos a adoecer cada vez mais, ficarmos cada vez mais fracos e mais distantes de Deus. O versículo 17 diz assim: as palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Os críticos do Senhor se envergonharam totalmente pelas suas palavras, mas o povo se alegrava. E por quê? Porque um milagre glorioso fora realizado. Ministério de Louvor. Tenhamos por certo que Jesus escolheu curar aquela mulher no sábado de forma deliberada, a fim de ensinar uma lição sobre a liberdade. Lembremos que Jesus defendeu a mulher. Como foi que ele defendeu? Curando-a, deixando sã. E Jesus repreendeu severamente o chefe da sinagoga, chamando ele de hipócrita.
E aqui é como Jesus dissesse a ele, a esse hipócrita, e também a nossa hipocrisia. Porque essa repreensão e essa acusação não foi somente para o chefe da sinagoga lá. Jesus não chegou e disse no ouvidinho dele, não. Jesus disse para todos que ali estavam, escutasse. Ele disse para todos o que ali presentes estavam, escutasse. Quando chamou de hipócritas. Da mesma forma, hoje Jesus está dizendo a todos nós que aqui estamos. Em outras palavras, podemos dizer que Jesus disse assim: vocês tratam melhor os animais do que tratam os seres humanos. E aqueles homens, aquelas pessoas dali, Jesus ainda acrescentou, em especial, aquela mulher. E tal repreensão e acusação, queridos, não foi somente para o chefe da sinagoga. Repito, foram para todos, como também é para todos nós. Nós precisamos usar mais de misericórdia, porque misericórdia nós queremos. Nós precisamos ter mais um senso crítico de nós mesmos e não somente dos outros. É como aquela história que eu falei aqui outro dia pregando sobre a mulher adúltera. Onde aqueles homens estavam prontos para apedrejá-la. Jesus, por outro lado, usou de misericórdia com aquela mulher, a perdoou e disse que não tinha nada para condená-la. Nada. Mas cada homem ali estava com sua pedra na mão. Cada homem. Ao finalizar, falando sobre essa parte da mulher adúltera, a gente olha e faz a pergunta para nós: como é que nós nos vemos nessa história? Nos vemos na pessoa da mulher adúltera, que tínhamos pecados, mas Jesus nos perdoou e não nos condenou, ao contrário, nos salvou. Glória a Deus que temos esse entendimento. Mas a gente esquece de ver o outro entendimento. Que esse a gente não consegue olhar. E o que é? Nos fariseus que estavam lá, tudo com a pedra na mão. Que muitas vezes é nessa condição que nós estamos. Alguém erra, eu já pego a pedra. E esqueço que um dia eu estava na condição daquele que errou. E Jesus me perdoou. Eu clamei por misericórdia e Jesus teve misericórdia de mim. Por esses dias eu recebi um vídeo, compartilhei com um bocado de vocês sobre uma moça falando sobre ingratidão, uma irmã. Que outro dia também eu compartilhei também alguns vídeos que ela fez também sobre igreja, tal, igreja pequenas e etc. Mas a de gratidão era interessante. Que ela foi falar sobre Joás, que agiu com ingratidão, que matou depois os profetas, quando Jesus o livrou. E geralmente quando a gente vai falar sobre um assunto de ingratidão, a gente pensa em quem? Fulano foi ingrato comigo. Não é assim, irmã Clotilde? Irmã Clotilde respondeu lá, botou.
a gente esquece do quanto também nós somos ingratos com as pessoas. E é assim. Quando a gente vai falar sobre um assunto desse de ingratidão, a gente vai pensando, fulano, e ela botou lá, bota nos comentários, talvez alguém tenha botado lá nos comentários, eu não olhei, alguém disse assim, algumas pessoas foram ingratas comigo. Eu ajudei tanto, eu abracei tanto, e olha, me deram as costas, estão dando banana agora. E o pior não é só isso, porque também fazemos isso. Somos ingratos também com outras pessoas. O problema é que a gente só requer ver ingratidão na vida dos outros, mas não na nossa. E sem falar quanto nós somos ingratos com Jesus. Jesus nos amou e nós o odiava. Jesus nos recebeu como filho e como amigo, e nós éramos os seus inimigos. E ainda assim nós agimos com ingratidão com Ele. Devemos agir com mais misericórdia, como Jesus agiu com essa mulher. E como Jesus agiu com nós. Se Deus permite ajudar animais sedentos no sábado ou qualquer dia que seja, quanto mais não é desejoso para o Senhor que cuidemos de pessoas pelas quais entregou seu Filho para morrer pelos seus pecados. Portanto, qualquer norma, qualquer regra, qualquer tradição, qualquer invencionice da nossa mente, dos homens, que venha nos proibir de ajudar o próximo, tenhamos certeza disso, meus irmãos, isso não vem de Deus, mas vem do maligno, vem de Satanás. E muitos acham mais fácil usar desculpas para não ajudar pessoas. Amém? Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor nosso Deus.